Holding imobiliária para quem aluga imóvel pelo Airbnb. Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. Se você aluga pelo Airbnb e tem dúvidas sobre como constituir a sua holding em questão tributária também, acompanhe este vídeo comigo. Então, quando a gente fala de holding, existem vários tipos de holding. E a holding imobiliária é um desses tipos, né? Temos a holding patrimonial, temos holding de investimento, temos holding de participação, que ela é constituída somente para participar de outras empresas. Mas temos a holding imobiliária, que é quando você constitui uma empresa e aí esses imóveis vão para essa empresa para ser administrado pela empresa. Então, tudo que você tiver de rendimentos desses imóveis, é essa empresa quem paga os impostos. E depois você recebe ali os lucros, os dividendos do que sobrou da operação. Então, quando a gente pensa numa holding imobiliária para alocação pelo Airbnb, nós temos que pensar em um CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, é esse CNAE, esse código, que determina o que essa holding vai ser, o que ela vai poder fazer. Então, esse CNAE 6810-202 é o CNAE necessário que tem que constar ali no CNPJ dessa holding para que ela possa alugar os imóveis, receber essa locação e pagar os impostos pelo CNPJ e não pela pessoa física. Só que também tem uma questão. Vamos supor que você tem imóveis que você coloca lá para alugar pelo Airbnb, só que você também oferece ali serviços parecidos como os serviços de um hotel. Então você oferece lá café da manhã, limpeza diária, às vezes você tem até uma pessoa para ficar disponível ali para auxiliar quem está alugando aquele imóvel de você. Então você, além da locação, você também está prestando serviços de hotelaria. E aí você também vai precisar do CNAE 5510-802. E aí a gente vem para uma outra questão. Quando você constitui essa holding, o mais adequado é que esse imóvel seja transferido para essa holding. Por quê? Você pode constituir uma holding sem colocar o imóvel no nome da holding. Só que o ideal é que você constitua e transfira esse imóvel para a holding. E você pode fazer isso, inclusive, no próprio contrato social. Quando você vai fazer a integralização das cotas dessa holding para fazer a abertura, os seus imóveis, eles podem ser integralizados nesse contrato social, e aí depois que esse contrato for registrado na junta comercial, você registra esse contrato lá no cartório de registro de imóvel, da onde pertence aquele imóvel. Aí você pode perguntar assim, mas eu tenho imóvel em vários lugares, em várias cidades, às vezes em outro estado, posso fazer isso? Pode, porque você vai registrando conforme os imóveis está naquele local. Então, às vezes você vai lá em um cartório de registro do determinado imóvel, faz o registro, depois você vai lá no outro cartório, faz o outro registro, até que todos os imóveis estejam registrados na holding, no CNPJ da holding. A holding passa a ser a dona daquele imóvel e não mais o seu CPF. Então você não precisa gastar com escritura, porque às vezes a pessoa fala, eu vou ter que gastar com escritura imobiliária. Não, você faz direto pelo contrato social da holding e depois só vai ter o custo lá de registrar isso na matrícula do imóvel. Então tem duas formas. O imóvel pode ser da holding ou do sócio. Na holding, ele vai ficar mais organizado e seguro, porque já vai ser da holding, não tem questão de confusão patrimonial, de confusão ali do que é da holding e do que é do sócio, e até mesmo para a Receita Federal, em relação à fiscalização, isso é mais seguro, porque você já vai ter ali como provar que esse imóvel, que esse rendimento realmente é da holding. Além do que, a gente entra numa questão de proteção patrimonial, que você está criando uma camada de proteção a mais para esses imóveis que estão aqui em nome da holding. Se você tiver um problema no seu CPF, na pessoa física, você tem uma camada a mais de proteção para esses imóveis
até que esse problema pessoal seu chegue lá nesses imóveis. Imóvel no nome do sócio e sendo alugado pela holding, nós vamos ter aqui um risco de confusão patrimonial. E esse risco é também em relação à parte tributária. No caso de uma fiscalização pela Receita Federal, pode ser descaracterizado essa questão da alocação ser da holding e a Receita Federal entender que essa alocação é do sócio. E aí vai exigir que você pague os impostos pelo CPF. Para que isso não aconteça, nós temos que ter um contrato muito bem alinhado juridicamente entre holding e sócio, autorizando que você, sócio, né, alugue esse imóvel pela holding. Então vamos supor que o imóvel está no seu CPF, você não quer transferir para o CNPJ, você vai fazer esse contrato para fazer esse vínculo entre holding e sócio. Mas eu não vejo como vantagem você constituir uma holding e não passar esse imóvel para holding, porque você cria ali, além de mais organização, a questão de ter uma camada a mais de proteção para esse bem que é seu, esses imóveis. Então agora a gente vai aqui para a parte da tributação. A parte da tributação é muito importante, porque na holding você não pode optar pelo Simples Nacional. Então você tem ali a opção do lucro presumido ou lucro real. O lucro real, se você não tiver despesas que reduz muito a sua receita para você pagar os impostos, o que vai compensar mais vai ser o lucro presumido. Então aqui na simulação do lucro presumido, a gente vai ter o imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Se a gente somar essas alíquotas dos 4 impostos aqui, nós vamos chegar em 11,33%. Imagine que a holding faturou de aluguel R$50 mil em um determinado mês. Se a gente aplicar esse percentual, nós vamos chegar em R$5.665. Então isso seria o que uma holding imobiliária alugando pelo Airbnb pagaria se ela faturar R$50 mil Se ela faturar aqui R$50 mil de locação, ela pagaria isso de impostos. Para você optar pelo Simples Nacional para alugar os seus imóveis pelo Airbnb, até tem jeito. Tem vídeo nosso aqui no canal que explica isso também, mas como nós estamos tratando aqui de holding, por isso que eu considerei esses 50 mil, porque mesmo que você fale, eu vou para o Simples Nacional, quando você já tem um faturamento de 50, 60, 70 mil reais, se você fizer as simulações entre o Simples Nacional e o lucro presumido, você vai ver que o lucro presumido já vai estar em vantagem, porque quando você tem um faturamento na casa de 50 a 70 mil reais por mês no Simples Nacional, você vai pagar mais do que 11,33%. E o lucro real, que é o único regime tributário para estes casos de locação no CNPJ, que permite você a deduzir algumas despesas, ele tem uma alíquota maior. Então você paga ali o imposto apenas sobre o que realmente foi o seu lucro, só que é uma alíquota maior do que a do Simples Nacional e a do lucro presumido. Então, se você tem um imóvel, quer abrir uma empresa para alugar pelo Airbnb, ou então às vezes você já está até alugando, não está pagando os impostos porque na pessoa física é muito elevado a alíquota do imposto, você pode comentar a sua dúvida aqui abaixo desse vídeo, ou na descrição do vídeo eu vou deixar aqui o link do nosso WhatsApp, onde você clica, você vai agora para o WhatsApp e fala com um de nossos contadores. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para que você continue informado sobre este tema. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.